Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos falando sobre o caminho do avivamento. E por onde começa o avivamento? Pela orelha. Escutando a palavra do Senhor, entendendo a palavra do Senhor, dando atenção a Deus, tendo discernimento da parte do Senhor, sabendo aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, meditando na palavra, se enchendo da palavra, absorvendo a palavra, se alimentando da palavra. Mas o caminho do avivamento não é só escutar a palavra. Ao escutar a palavra, o profeta teve uma reação, e essa reação está no versículo 2. Diz o texto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Depois tem 2 pontos que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. O caminho do avivamento começa pela orelha e vai para a boca, lugar do clamor e da oração. Sem oração não há avivamento. Se existe um assunto que nos faz remexer no banco, é o assunto da oração. Porque a igreja ela precisa viver em oração. Nós precisamos ter o hábito e a disciplina de orar. Nós precisamos entender o significado da oração. Nós precisamos amar a oração, nos alimentar da oração e praticar a oração. E nós estamos um tanto que distantes da oração. Observe os nossos cultos de oração, a frequência dos nossos cultos de oração. Eu digo dos nossos, eu estou falando da realidade brasileira. Observe a frequência dos cultos de oração. Quantas pessoas se disponibilizam a orar? O tempo que a gente dá para a oração, a maneira de orar. Oramos com pressa, oramos sem escutar Deus, sem parar para receber a resposta. Oramos como se fosse uma troca. Eu vou orar hoje, Ele vai me abençoar, com certeza. Eu orei, paguei o preço. Oramos como se fosse o desencargo de consciência. Eu vou orar, o pastor não ficar pegando no meu pé lá na frente. Para me dormir em paz, eu vou orar. Nós criamos uma certa repugnância para com a oração. Nós criamos um desconforto no assunto da oração, quando na verdade é uma honra falar com Ele. Porque quando você abre os seus lábios, ou mesmo em pensamento, e começa a falar com Deus, você está falando com o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Senhor, aquele que se revelou em glória e em poder. Você está tocando nos céus. A palavra intercessão significa entrar na sala de audiência e falar com aquele que tem autoridade e poder. Quando nós oramos, nós estamos falando com a maior autoridade do universo. Nós estamos falando com Deus. Não é com qualquer pessoa, é com Deus. O caminho do avivamento passa pela oração, queridos. E se quisermos ser avivados, temos que aprender a orar. Temos que aprender a praticar a oração. Jerônimo Savonarola, quando ia pregar um sermão, ele acordava 4 da manhã, começava a orar 4 da manhã e terminava de orar 8 da noite para pregar uma mensagem. Agora tu imagina o poder que estava sobre esse homem. Martinho Lutero diz: se eu acordar e não orar pelo menos 2 horas, eu receio que o diabo possa ter alguma vitória. Jonathan Edwards, para pregar um famoso sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Alguém já ouviu falar desse sermão? Para pregar esse sermão, aquele jovem pastor de 22 anos orou 3 dias e 3 noites em jejum, prostrado dentro de um quarto. A situação da igreja era terrível. As pessoas entravam na igreja com espírito de leviandade, não reverenciavam a presença de Deus, estavam ali por estar, brincavam com coisas santas, brincavam com coisas sérias, não temiam ao Senhor, vinham de qualquer jeito, não mais sentia nojo do pecado. A igreja do século 18 e 19 estava uma situação muito difícil nos Estados Unidos. Jonathan Edwards não ficou contente com essa situação e ele começou a orar a Deus e a buscar uma mensagem de Deus. E Deus lhe deu o sermão: Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele foi pregar à noite. Quando ele foi pregar, ele não pregou como nós os pentecostais, dando uns gritos de vez em quando, e falou com voz monótona. Ele começou a ler o manuscrito, ler a mensagem. Não é assim como eu estou falando com você. Ele leu o que ele ia dizer. Minutos depois, quando ele estava lendo, pessoas começaram a gritar no templo, outras começaram a desmaiar no templo.
e algumas começaram a abraçar umas às outras, dizendo: nós estamos caindo no inferno, devido ao poder e à unção da palavra na vida daquele homem. Mas começa com oração. Queridos, quando nós oramos, nós conseguimos esmagar os gigantes com as mãos. Mas quando não temos uma vida de oração, uma folha nos espanta, o menor problema nos espanta. Mas quando oramos, nós encaramos as coisas de uma outra visão, com uma outra postura. Oração é poder. Ao escutar a voz do Senhor, Abacuque rompeu em oração. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. Clamou. Oração não é coisa para velho. Oração não é coisa para senhora somente. Oração é para toda a igreja. Oração é para jovem. É possível ser feliz e orar. As pessoas têm uma mentalidade muito errada do que é ser cristão, e acham que ter uma vida de oração é ter uma vida quadrada, sem prazer na vida. Eu gosto de trilha de jipe, de andar de bicicleta, gosto de fazer um bocado de coisa, e ainda assim sobra tempo para oração. É possível ser jovem e ser feliz, e ser cheio do Espírito, e ser avivado. É possível. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos dedicar o nosso tempo em oração. Nós precisamos amar a oração. Querido, é você falar com Deus, é você escutar a Deus, é você desfrutar da presença de Deus, é estar sós com Ele. Eu estou falando daquela oração onde você para realmente, onde você para de fazer as suas coisas e busca ao Senhor, como alguém que quer ouvi-lo e quer encontrá-lo. Jonathan Edwards morreu, irmão. Martinho Lutero morreu. Deus não precisa levantar os homens do passado. Deus vai avivar você. Somos nós que Ele vai usar, nós que Ele vai encher com o Espírito Santo. E talvez você pense assim: mas isso está tão distante da minha vida. Não, está distante talvez da sua forma de olhar, mas a forma que Deus olha para você. Deus te ama muito. Deus te ama muito. E Deus te criou para viver na presença dEle, para amá-lo, para desfrutar da glória dEle. Deus quer escutar a nossa voz em oração. Nós precisamos aprender a orar. Não precisamos criar uma instituição para orar. É simples, oração é coisa simples. Comece a orar, reúna com seus irmãos, vai chamando os outros, ore, venha para o culto de oração, desfrute da comunhão com Deus. Levante um mover de oração. Os jovens, levante um mover de oração no meio dos jovens. Ore na forma de vocês. Deus escuta você, irmão. Deus escuta você. Mesmo com os nossos pecados, as nossas falhas, manias e até traumas, Deus escuta você. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. O avivamento começa pela orelha e passa pela boca, lugar do clamor. A igreja brasileira precisa aprender a orar. Precisa aprender a orar. Nós acostumamos com muitas coisas e perdemos o costume de orar, a prática da oração. E o problema é que nós achamos que oração é pagamento de preço e sacrifício. A Escritura não diz isso. Oração não é preço pago, não há preço pago. Jesus já pagou o preço. Você não pode dar nada que Deus já não tenha. Você não pode comprar Deus. Sua oração não pode comprar Deus. Oração não é sacrifício. Vou orar aqui até o joelho doer. Já vá. Não é sacrifício. Oração é conversa de amigo para amigo. Oração é conversa de filho para pai. Oração é diálogo de discípulo com mestre. Oração é a reverência do servo em relação ao rei. Oração é coisa íntima, é honra que Deus nos deu. É um presente. Não é sacrifício, é presente que Deus nos deu. Deus nos abençoou com a oportunidade de orar. É uma honra, é um momento único, é um momento especial. Você já parou para imaginar quantos laços demoníacos são desfeitos quando você está orando, intercedendo por alguém? Você já parou para pensar quantas bênçãos estão sendo derramadas quando você ora por uma família, por alguém, por uma alma, pelo seu parente? Você já parou para pensar isso? Quantos anjos são dispensados a estarem ao serviço em prol do Evangelho? Você já parou para pensar como o Espírito Santo se move sobre vidas que você está intercedendo, sobre a tua própria vida? Oração é bênção e é presente para você. O avivamento passa pela oração. E Deus
colocará a igreja dele de joelhos. Deus nos levará à oração. Deus nos moverá à oração. E se preciso for, Deus nos empurrará até a oração. Mas nós voltaremos a estar de joelho. Eu tinha uma ideia errada sobre a oração. Eu achava que a oração era uma espécie de troca com Deus. Tinha um pastor que falava assim, um pastor amigo meu: o Senhor falou comigo. E eu ficava: por que o Senhor fala com ele e não fala comigo? Aí eu falei assim: ô pastor, Deus falou contigo, né? Ele disse: falou. Eu quero saber, o senhor orou quantas horas para ele poder falar? Eu, não, varão, era meu pastor. Não, varão, não tem assim um método. É porque eu estava dentro do quarto, 3 dias orando em jejum. Falei: 3 dias, né? Peraí que eu vou pegar ele. Passei um mês, ia pro templo de manhã. Orava de 8 da manhã até 5 da tarde. Aí quando eu levantava, eu falei: eu tenho crédito. Ele vai falar comigo. E eu fazia isso constantemente. Orava. E quando eu descia, geralmente aos sábados, quando eu descia em jejum, era 6 da manhã até 6 da tarde. Aí quando eu levantava, eu tenho crédito. E Deus em silêncio, viu? Falou nada não. Quando chegou no monte, o bendito pastor falou assim: peraí, irmãos, antes de orar, eu vou passar uma coisa que Deus me falou. Eu falei: não aceito uma coisa dessa. Deus falou com você? Eu passo o mês inteiro secando minhas orelhas no jejum e na oração, e Deus fala com você. Ele tinha que falar comigo para falar com você, porque primeiro que você que está em pecado, e não eu. E ele começou a rir. Eu falei: olha, por exemplo, hoje tu assistiu televisão o dia inteiro, viu? Que eu sei. E eu passei o dia no templo. Ele tinha que falar com quem? Eu achava que a oração era uma compra, quase que um status. E aquilo me dava uma segurança psicológica, porque eu achava que quanto mais eu orava, mais protegido eu estaria, nada de mal iria me acontecer. Até que eu tive que engolir a soberania de Deus e entender que com Deus não se brinca, não se compra a Deus, e que nós somos pó e cinza. Eu tive que aprender essas coisas e aprender que oração não é comércio, não é troca, é diálogo, é conversa de amigos. Oração não é a quantidade, quantas horas você passa diante de Deus, mas como você passa diante do Senhor. É a qualidade de tempo. Porque às vezes nós falamos, nossa boca está em um lugar e nossa mente em outro. Não é assim que deve acontecer. Tem que ser algo que brote da alma para falarmos com o Senhor. Não existe avivamento sem oração. Nossa espiritualidade é uma espiritualidade muito falsa. Nós passamos a semana inteira vazios. Quando chega no final de semana, demonstramos que estamos cheios. Oh Senhor, sentindo a presença de Deus. Durante a semana vivemos como se não fôssemos cristãos. No final de semana, achamos que estamos mais perto de Deus. Nós perdemos a intimidade no cotidiano. Nós perdemos nossa comunhão no dia a dia. Nós temos que aprender que Deus está conosco segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos que aprender que nós estamos na presença do Senhor. E desfrutar dessa presença. Viver nessa presença. Amar essa presença através da oração. Não há avivamento sem oração. Todo avivamento tem que passar pela oração. Segunda função da boca: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aí no verso 3 ele começa a falar sobre Deus veio de Temã. Sabe o que é isso? Com a boca se proclama a glória de Deus. A boca é um instrumento para testemunhar as maravilhas do Senhor. Com a boca você vai evangelizar, falar da palavra de Deus, contar as maravilhas do Senhor, dizer o que Deus tem feito na sua vida, dizer o que Deus pode fazer na vida do seu próximo, na vida do seu amigo, do seu vizinho. É através desse instrumento de Deus, dos nossos lábios, e essa nação será sacudida com a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós temos que voltar a fazer coisas simples: pregar, evangelizar, fazer discípulos, falar de Jesus, coisas simples. Não tem métodos mirabolantes e mágicos, não. A Bíblia é simples no que se refere à comunhão com o Senhor e à missão da igreja. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós estamos acostumados a uma espiritualidade que nos leva para dentro de nós mesmos. Nossa espiritualidade é a espiritualidade individualista. Esquecemos que a nossa vida espiritual é para o outro. O relacionamento com o Pai passa pelo relacionamento com o próximo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que falam de grandezas de Deus. Não há como ser cheio do poder sem testemunhar. Não existe ser cheio do Espírito Santo sem pregar a palavra. Não existe avivamento sem missões. E alguns estão dizendo que está acontecendo um avivamento no Brasil.
Que avivamento que está acontecendo no Brasil? Se o Espírito Santo está nos fazendo falar sobre avivamento, e esse tema não é só aqui, pastor, em várias igrejas estão se tocando no assunto de avivamento, é porque nós não estamos avivados, mas nós precisamos de um avivamento. E o avivamento passa pela obra missionária, em pregar a palavra do Senhor. E essa é uma responsabilidade nossa, e melhor dizendo, sua. A missão é para a igreja. Você é a igreja. Você tem o poder, você tem o Espírito, você tem a graça de Deus, a autoridade de Deus. Quando você abre os lábios, o Senhor usa. O Senhor usa. Nós precisamos voltar à prática do evangelismo. Precisamos pregar a palavra do Senhor. Amém?